Eu vou chamar aqui para o nosso papo agora o Beto Vasques. Ele é diretor de Relações Institucionais do Instituto Democracia em Cheque, o instituto que acaba de lançar aí uma linha do tempo de ameaças golpistas no governo Bolsonaro e propostas para a defesa da democracia brasileira. Beto, seja muito bem-vindo, um prazer te ter por aqui, tudo bem com você? Tudo bom, Thalita, obrigado, um prazer e uma honra estar com vocês, uma boa tarde para toda a audiência da TVT. Muito obrigada. Beto, é muito bacana o portal, eu fiquei fuçando aqui e dá para a gente entender realmente por essa linha do tempo como a gente chega nesse 8 de janeiro de 2023, né? Então, assim, todas as ameaças que foram feitas, as falas de Jair Bolsonaro, como a imprensa se comportou, né? E daí eu digo tanto a imprensa crítica a tudo que estava sendo dito, quanto a imprensa que apoiava as falas de Bolsonaro, né? Tá tudo ali bastante registrado e de uma forma bem fácil da gente entender tudo isso. Qual o objetivo de vocês? Por que vocês lançam esse portal nessa data emblemática, né? E lembrando que foi a construção desse 8 de janeiro. Conta pra gente. Bom, Thalita, obrigado pela pergunta. Acho que é uma oportunidade de contar um pouco esse processo. Acho que a ideia era trabalhar por um processo de memória, verdade, justiça, não repetição e reparação do que ocorreu, né? A gente sabe que as democracias têm que ser vibrantes, a divergência, o contraponto, o dissenso faz parte da democracia. Onde não tem divergência, onde não tem dissenso, são, né, nas ditaduras, nas autocracias, nos regimes autoritários. Então, a divergência faz parte da democracia. Porém, o que a gente percebeu é que existia e existiu desde 2019 um processo que foi sendo construído paulatinamente para criar as condições para que a gente tivesse no Brasil, no caso de algum resultado eleitoral não desejado por alguns, um processo de não aceitação dos resultados e o que a gente chamou do risco de um Capitólio tropical, né? Que infelizmente a gente está, né? No dia de ontem a gente teve os eventos em memória a esse triste, fatídico dia, né? O dia da infâmia, como diz a ministra Rosa Weber, mas como a própria ministra diz, é o dia também da consciência e da memória democrática e da resistência democrática. Então, o nosso objetivo foi mostrar como não foi uma questão extemporânea, né? Não é que um grupo de vândalos se juntou e falou, vamos lá, invadir a sede dos três poderes. E ninguém é ingênuo de acreditar que isso possa acontecer dessa maneira. Então, quer dizer, para que a gente tenha os atos, os tristes atos, né, de golpistas, né, a intentona golpista do 8 de janeiro de 2023, houve todo um processo de longo prazo que foi sendo construído, e a nossa ideia era mostrar do ponto de vista da comunicação, porque aqui não tem nada de secreto. O que a gente fez foi um trabalho de levantamento das falas que são públicas, dos registros que são públicos, mostrando como se articulou, digamos assim, um arco narrativo com distintos discursos que foram construindo e preparando o terreno para que a gente, infelizmente, tivesse no 8 de janeiro do ano passado, aquele dia tão infame para a nossa democracia. Então, o objetivo era mostrar que o 8 de janeiro não foi gerado por geração espontânea. Teve método, teve um processo, né? Infelizmente. É engraçado você traz essa questão do Capitólio tropical, né? Outro dia eu vi alguém comentando que é muito curioso os bolsonaristas terem se inspirado num episódio que deu errado, né? Num episódio que deu errado para repeti-lo aqui no Brasil, e foi isso de fato. Inclusive, eu não lembro se foi o New York Times, mas que hoje publica um comparativo entre a situação nos Estados Unidos, que foi o Capitólio, o que foi aqui a invasão da sede dos três poderes no Brasil, elogiando, inclusive, a resposta que o Brasil deu, que foi muito eficiente e rápida, né? Nos Estados Unidos, esse processo de julgamento demorou muito mais, e aqui no Brasil, as respostas vieram rapidamente. Agora a gente começa a chegar nos chamados peixes grandes, né? A gente começa a chegar nos financiadores, nos incentivadores desses atos. Até então, são essas pessoas que participaram ali ativamente, que foram presas e julgadas. Então a gente está vendo esse processo acontecer. Inclusive, faz parte do portal também
as sugestões que vocês colocam para como fortalecer a nossa democracia, né? Então são 13, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas 13. A gente tem a regulação dos meios digitais, inclusive importantíssimo, conversava agora com o Silvio sobre isso, inclusive falando sobre Alexandre de Moraes ter dito, né, ontem nesse ato, sobre essa necessidade de regulação dos meios. Tem o segundo ponto, que é a educação cidadã e midiática, inclusive Fernando Horta, ontem aqui com a gente, comentando esse ato, Democracia Inabalada, falou sobre essa necessidade que passa pela educação aí, e num terceiro ponto, criar um feriado nacional no dia 8 de janeiro, inclusive modificando a data da posse do chefe do executivo do dia 5 para o dia 8. Comenta um pouquinho para a gente, Beto, sobre esses 3 pontos. Maravilha. Eu vou fazer só então um preâmbulo dialogando com o prólogo da sua pergunta, que eu acho que é interessante, né? Eu separaria o documento em 3 partes, cada uma delas com 3 partes. A primeira, o que aconteceu. Então, como que eu discutia, te apresentava, né? A gente vê um arco narrativo que seguiram 3 linhas. Então, durante 3 anos e meio, foram atacados sistematicamente o sistema de votação e, sobretudo, o que a gente diz, a técnica. Então, um conjunto de críticas à urna eletrônica, a uma pseudo-sala secreta, ao sistema de contagem e apuração. Então, assim, uma suspeição sobre a técnica. É como no jogo de futebol você fala, olha, o VAR está comprado. Então, você gera uma dúvida na cabeça das pessoas. Cá entre nós, Thalita, você sabe me explicar o que é o código-fonte? Eu não sei. A gente acaba tendo que acreditar nos engenheiros computacionais, porque é um processo muito sofisticado. Agora, houve transparência nesse processo? Houve, o TSE liberou. A gente tem 20 anos de democracia sem nenhuma prova até hoje de nenhuma eleição que foi manipulada. Você tem todos os engenheiros especialistas dizendo que o sistema é seguro, que deve ser aperfeiçoado como tudo na vida. Mas houve uma narrativa com bilhões e bilhões de menções, curtidas, retweets, etc., que diziam, tecnicamente tem suspeição. Então, plantando, semeando a dúvida. Por outro lado, críticas contumazes ao juiz da partida, no caso, a Justiça Eleitoral, falando, esse juiz não é parcial. E isso vale desde o presidente do Supremo Tribunal Federal, o presidente do TSE, até os mesários voluntários. Infelizmente, a gente dizia que o ano passado, durante o ano 2022, você ser servidor da Justiça Eleitoral ou recenseador do Datafolha, por exemplo, eram profissões de risco, porque as pessoas tinham ódio, né, e foi gerado um ódio e uma negação da imparcialidade dessas instituições. Então, você critica o expediente técnico, você critica o árbitro da partida, e aí você incentiva as pessoas a se insurgirem de forma violenta para não aceitarem um resultado que, porventura, não seja atrativo para quem está promovendo essa suspeição. Acho que essas foram, assim, o arco narrativo, as 3 razões construídas para que se chegasse no 8 de janeiro. E isso teve uma resposta, 3 respostas. A segunda parte são 3 respostas. Uma que você comentou e que o New York Times abordou muito bem, ou seja, a sociedade política e a sociedade civil brasileira atuaram muito rápido. Foi uma forma muito contundente. Então, um primeiro destaque, a sociedade política. A gente viu como, por exemplo, no dia 9 de janeiro do ano passado, houve aquela caminhada do Palácio do Planalto ao Supremo, como disse o presidente Lula ontem, a curta caminhada mais importante da história democrática brasileira, onde presidente, vice-presidente, ministros do Supremo, ministros de Estado, presidente da Câmara dos Deputados, do Congresso, deputados, caminharam para poder mostrar que a democracia estava unida. Então, houve uma resposta da classe política. Infelizmente, a gente tem uma minoria que ainda continua tentando corroer a democracia, mas a imensa maioria tendeu para o lado democrático. E isso, no livro do grande autor Levitsky, né, que fez o Por que as Democracias Morrem, no novo livro dele, Como Salvar a Democracia, no prólogo da edição brasileira, ele comenta isso. A classe política brasileira, né, a centro-direita e a direita brasileiras, em grande parte,
elas aderiram à frente democrática, quer dizer, disseram, até aqui a gente vai, não vamos passar, não cedeu ao extremismo reacionário e violento. Então, isso foi um ponto importante. A imprensa brasileira também teve uma atuação, Sim. A imprensa brasileira uma atuação muito forte durante todo o ano passado, denunciando as ameaças e os riscos. E aí é interessante, porque você comentava, Thalita, poxa, eles se espelharam numa experiência que deu errado. Mas os setores democráticos brasileiros também aprenderam com isso. A imprensa brasileira mostrou maturidade e tinha aprendido. A sociedade civil também. A classe política também. Então, o malfadado 6 de janeiro, a invasão do Capitólio nos Estados Unidos, serviu de alerta para que a sociedade brasileira democrática aprendesse com essa lição. Então, aqui a gente tem um segundo papel. E essa segunda parte. A classe política, a imprensa e as instituições de justiça. O Ministério Público e o Supremo Tribunal condenaram já mais de 1.400, já estão investigando mais de 1.400 pessoas e vão chegar nos peixes grandes. As pessoas falam, ontem o balanço, não chegaram nos mentores. Não, porque não é um método lavajatista. Aqui se constrói a prova e depois tem que se julgar, e acho que todos nós queremos isso. Se não conseguir ter uma investigação que prove, as pessoas não têm que ser condenadas. Eu acho que foi uma experiência recente brasileira que nos trouxe essa lição. Eu acho que esse processo é isso. Você vai, não é que você começa pelos pequenos, você vai pegando por aqueles que você consegue ter uma prova imediata. A pessoa foi presa em flagrante, né? Para você chegar no mentor é sempre muito mais difícil. Requer um conjunto probatório muito rigoroso e que requer tempo, mas eu acho que nós estamos dando passos importantes e nos próximos anos vamos ver os financiadores e os mentores, fardados ou não, responsabilizados. Acho que essa é a segunda parte. E a terceira, finalizando a sua pergunta, a gente sugere digamos assim, a análise, a reação e digamos assim, as recomendações. As nossas recomendações são essas, quer dizer, a primeira ontem, quem assistiu o evento ontem, viu o discurso do ministro Alexandre de Moraes praticamente inteiro, uníssono no primeiro ponto que nós recomendamos, que é a importância da regulação das mídias sociais. O presidente Lula também fez menção a essa questão na fala dele, mas é uma tarefa que cabe ao Congresso. O Executivo discutiu com o Congresso, existe o projeto 2630, que foi apelidado o projeto de combate às fake news, é um ponto de partida. Agora cabe ao Congresso fazer o seu papel. Né? O Congresso tentou pôr em votação, o Arthur Lira tentou pôr em votação no passado, mas viu a pressão das big techs, das empresas, das plataformas digitais, que fizeram um lobby violento, né, e fora dos marcos civilizatórios, em cima dos deputados, e com isso o projeto não foi à votação. Mas eu acredito que esse ano a gente tem uma oportunidade, porque é uma questão premente, nós temos eleições, então é uma questão urgente. Países, a União Europeia aprovou uma legislação, o Canadá aprovou uma legislação, a Austrália aprovou uma legislação, o Brasil, depois do que passou em 2022, tem dever de aprovar o Congresso dos Deputados. Eu acho que é uma tarefa para esse ano. Essa é a primeira. A segunda questão, que para a gente também é muito importante, como que você comentava, é a questão da educação midiática. Ou seja, nós não aprendemos na escola como combater fake news, Thalita, né? As crianças não aprendem, os mais velhos não aprenderam. Então, como que a gente consegue fazer um processo nas escolas, mas também com adultos, um outro trabalho de educação midiática fundamental? Se a gente é democrata e quer reconciliar o país, como que a gente faz um trabalho, por exemplo, com todas as pessoas que foram julgadas e fizeram acordo de leniência do 8 de janeiro, que tem que passar por cursinhos de democracia? Como que a gente desradicaliza essas pessoas? Como a gente traz elas de volta para a democracia? Não é uma tarefa fácil, nem uma tarefa, digamos assim, singela e prazerosa, mas é uma tarefa urgente e importante. Então, acho que esse olhar é fundamental. Existem experiências na Finlândia, na Dinamarca, muito exitosas de educação mediática, ensinando as pessoas a não repassarem fake news, como entender, como compreender, como checar, e gerar uma cultura política que tenha, e uma prática cotidiana que as pessoas possam ter esse aprendizado. Isso é uma tarefa fundamental. E a terceira, como você comentou, e para a gente, aí é uma sugestão humilde do Instituto Democracia em Cheque. A gente teve no ano de 2021 um projeto de emenda constitucional 111, né, /21,
que justamente muda a data das novas tomas, das datas de posse dos novos chefes de executivo, legislativo nos próximos anos. Como a gente sabe, no Brasil, um chefe de executivo toma posse sempre 1º de janeiro. Essa data está alterada e a partir de 2026, se não me engano, 26 ou 27, seria a partir do dia 5 de janeiro. Então, o presidente da República não assumiria mais no 1º de janeiro, senão no dia 5 de janeiro. Ora, pois, por que essa emenda aprovada e que ainda não entrou em vigor, o Congresso não mostra, né, faz uma demonstração de apoio à democracia, o Executivo e o Judiciário, eu tenho certeza que apoiariam, e a gente determina que, a partir de hoje, a posse dos novos chefes de executivo no Brasil passem a ser sempre no dia, não 5, mas no dia 8 de janeiro. Que melhor resposta para aqueles que atentaram contra a democracia de saberem que, a partir de agora, todo aquele eleito pela urna eletrônica toma posse dia 8 de janeiro. Dia 8 de janeiro não é o dia de questionar mais quem ganhou na urna, mas é o dia da toma de posse dos vencedores. Isso seria uma resposta simbólica democrática poderosíssima, acompanhado, obviamente, de um feriado, que o dia 8 fosse instituído feriado, para que as pessoas pudessem acompanhar as tomas de posse, obviamente, mas nos anos ímpares no Brasil, quando não tiver eleição, as pessoas têm um dia de feriado de defesa da democracia ou de consciência democrática. Eu acho que essas são lições que a gente deveria observar se a gente realmente quiser memória, verdade, justiça, não repetição e reparação democrática. Perfeito, perdão por me alongar. Perfeito, perfeito. Acho que as 3 questões são importantíssimas. A gente vem discutindo aqui regulação dos meios, essa educação midiática, que eu acho que é um conceito fácil da gente assim falar, mas é muito difícil de botar em prática. Então a gente acho que precisa, inclusive, se aprofundar no que seria essa educação midiática e essa questão do feriado, porque dia 1º de janeiro é sem feriado, então as pessoas, inclusive, estão ali no festejo de Ano Novo e não tomam tanta atenção para a democracia, para essa posse que é tão importante, né? Então, acho que, de fato, um feriado no dia 8, mudar, claro, para o dia 8, sendo um feriado, as pessoas se dedicariam a esse momento democrático, a prestar atenção, e seria bastante importante. Beto, eu quero parabenizá-lo, ao Instituto também, pela iniciativa. Deixa eu deixar o site aqui para todo mundo, eu tenho uma tarja aqui, é o 8dejaneiro.institutodx.org. Está aqui na tela? Pisca para mim, Du? Eu não estou vendo aqui, mas eu acho que já está piscando. De qualquer forma, eu repito para vocês, tá bom? Olha, é 8-d-janeiro.institutodx, democracia em cheque.org, vocês podem acessar, fuçar bastante lá, é bem interessante, então, para rememorar tudo o que foram esses anos, desde 2019 até 2023, até aquele 8 de janeiro. E é isso, muito obrigada pela sua participação, por trazer tantas questões importantes aqui para a gente e nos ajudar a entender esse momento que vivemos da nossa democracia. Obrigada, Beto, uma boa semana para você, um abraço. Obrigado, Thalita, eu que agradeço a oportunidade, um prazer estar com vocês sempre. Até a próxima. Tchau, Obrigada. Tchau, boa semana. Boa semana, até a próxima.